Os falsos rostos de Jesus. 1. Minha própria experiência com a idolatria. Já contei muitas vezes em pregações, como que o divino mandamento tocando a veneração de imagens me foi recordado pelo próprio Senhor. Quando, do meu gabinete de trabalho na igreja, orando e adorando a Deus, de joelhos, ouvi pelo Espírito essas palavras de Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 5. Não aconteceu uma só vez. Já que, com uma certa frequência, cada vez que me encurvava para o adorar, a mesma coisa se repetia: não terás outros deuses diante de mim. Não farás nenhuma representação ou figura das coisas que estão no céu, nem se encurvarás diante delas, nem as servirás. Eu sou um Deus ciumento. A quando da minha repreensão, fui justificando-me em oração diante de Deus em como nunca. Mas nunca fiz nenhuma representação, nenhuma figura daquilo que está no céu. E nunca me encurvei perante tal coisa. Foi naquela altura que, ainda orando, levantei os olhos diante de mim e fixei a imagem que estava na parede do meu escritório. Bem atrás da minha secretaria quando estou a trabalhar, sentado, e bem em frente de mim, quando estou ajoelhado de outro lado, havia lá fixado no muro uma representação de Jesus do pintor Hoffmann. E embaixo daquela imagem, eu mesmo tinha escrito: esta é a imagem do Deus invisível. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Foi então que aconteceu aquilo que muitas vezes já contei. Enquanto estava sendo convencido pelo Espírito que tais práticas, falo primeiro da representação, e só depois da veneração de imagens, eram abomináveis a Deus, tirei essa imagem da minha parede. Nem podem imaginarem como fiquei muito triste na ideia de me separar dela, destruindo-a. Foi então que realizei como, por força de hábito, aquela imagem já fazia parte da minha adoração e concepção da divindade. Ao invés de rasgar aquela foto, preferia guardar comigo algum tempo, escondida nos meus livros. Cheguei a pensar que rasgando essa simples imagem, estaria a blasfemar contra Deus. Ora, é justamente nisso que consiste o pecado: olhar para uma foto ou imagem como se fosse a própria pessoa que ela representa. É justamente o que todos os iconófilos defendem. A honra prestada a essas imagens se refere naquilo ou naquele que é representado. De modo que, por meio das imagens adoram-se na verdade a Cristo e veneram-se os santos e profetas cuja semelhança é apresentada nessas imagens. Volto a fazer a mesma pergunta: e se a imagem não representa a semelhança daquilo que se quer adorar? Ou, e se a imagem que nos é dada é falsa? Até que chegou o dia em que me livrei dela sem remorso. Glória a Deus que me livrou desta armadilha. 1. As incoerências e contradições flagrantes com as Escrituras. 1.1 O aspecto físico de Jésus, Isaías capítulo 53, versículo 2. Examinando sem tendências, parcialidade nem emoções as várias representações de Jesus em imagens, a pergunta que todo aquele que ama sua alma deve se fazer é a seguinte: qual é o verdadeiro rosto de Jesus? Se não, e vou continuar a insistir sobre a própria lógica dos que defendem essas práticas, se a imagem ou figura não tem semelhança com o protótipo que ela representa, é claro que está se a adorar um demônio, um anjo de trevas que se faz passar por Jesus. Se Deus proibiu que se fizessem essas imagens. E nós sabemos que o conselho de Deus é inalterável. Aqui vai a pergunta: aquele artista que pintou o rosto de Jesus, inspirou-se de quem? Quer seja Leonardo da Vinci, Picasso, J.A.N. Hoffmann, ou ainda um outro artista, tal inspiração não vem de Deus. Não, não e não. Não digam que foi o Espírito Santo que inspirou essas artistas. Não é verdade. Li certos artigos falando de uma jovem artista Kiane, que afirmou ter passado por uma experiência fora do corpo, projeção da consciência, durante a qual um espírito a visitou. E que durante a noite, quando dormia, foi arrebatado no paraíso, e que Deus teria atendido seu pedido em lhe mostrar como era Jesus para o desenhar. Digo-vos isso por tudo que é mais sagrado. Não acreditem nessas fábulas, meus irmãos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob não pode fazer isso. Li ainda que a ciência forense fez uma reconstituição do rosto de Jesus a partir da tecnologia mais sofisticadas em 3D, etc. Não acreditem nessas histórias. Deus não está neste negócio. Se quiser aprender alguma coisa sobre Deus, façam isso a partir da própria ciência de Deus, sua própria palavra. Nessas imagens, os artistas contradizem o testemunho das Escrituras. Olhando por essas representações de Jesus, quer por católicos, adventistas, nas brochuras das Testemunhas de Jeová, pelos branhamistas, etc., não encontramos em nenhuma dessas figuras uma representação que se enquadra com a descrição que as profecias das Escrituras fazem deste mesmo Jesus. Um dia veio na carne, quando logo se encarnou em Jesus de Nazaré. A Bíblia nos ensina que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus afirmou:
Quem me vê a mim, vê o Pai. Se a aparência física de Jesus fosse tão importante na nossa adoração, por que os apóstolos e discípulos da primeira hora que o viram e o apalparam não tiveram cuidado de nos deixar uma imagem? Délai? Será que não havia em Israel alguém capaz de o desenhar? Eis que ninguém o fez. Por quê? Certamente, por causa do mandamento de Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 5. Reparem que mesmo no templo e sinagogas dos judeus não haviam imagens representando os profetas como Moisés ou Elias, o rei David, etc. São os pagãos agrupados no cristianismo corrompido que fizeram essas representações. Os judeus a quem os oráculos de Deus foram confiados, abstiveram-se de fazer isso. Eles sabiam que Deus não se compadece com a idolatria. Eis porque nas assembleias de discípulos do Cristo na era primitiva, não havia também imagens representando o Senhor Jesus nos locais de cultos. Até que o Evangelho foi anunciado às nações, e que os pagãos que, ao contrário dos judeus, não conheciam os oráculos de Deus por não os terem recebidos antes, contaminaram e corromperam a fé dos cristãos, acrescentando-lhe suas crenças mitológicas. Sobre Jesus, nenhuma das testemunhas oculares de Jesus deu-se o trabalho de nos fazer pelo menos uma mera descrição da sua aparência física. Temos, por exemplo, uma descrição do rei Saul na Bíblia que nos diz que ele ultrapassava todo o exército de Israel de uma cabeça. Assim soubemos que era um homem grande. Temos também uma descrição de Eliabe, o irmão mais velho de David, um homem grande com uma boa aparência. A Bíblia descreve o próprio David, no dia em que foi ungido por Samuel, como um ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. A escritura de 2 Samuel capítulo 14, versículos 25 e 26, enaltece a beleza física do seu filho Absalão, elogiada por todos, e que não tinha nenhuma deformidade da cabeça aos pés, e que era muito cabeludo, etc. Daí a deduzir que Jesus de Nazaré era também assim? Todavia, na resposta de Deus a Samuel quando este viu Eliabe, 1 Samuel capítulo 7, versículo 16, vimos que Deus não se importa com a aparência física na escolha de seus instrumentos, mas com aquilo que está por dentro do homem. E não é nesta polêmica que eu quero dirigir a mensagem de hoje. A única descrição de Jesus vindo na carne que temos na Bíblia é aquela feita pelo profeta Isaías, Isaías capítulo 53, versículo 2. Esta profecia não só prediz com clarividência a vinda de aquele que é olhado como Messias na terra, mas fala também do seu ministério, seu calvário, sua crucifixão entre os ímpios e sua sepultura entre os ricos. E todos nós sabemos que essas coisas se cumpriram em Jesus de Nazaré. Absolutamente. No versículo 2, podemos ler o seguinte: não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Se acreditamos que todas essas coisas pré-anunciadas na profecia de Isaías 53 tiveram cumprimento em Jesus de Nazaré, a encarnação do Messias, este Cristo que o Senhor Deus esmagou, fazendo-o enfermar, tendo sido feito como oferta pelo pecado, e que foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, sofrendo a morte da cruz no meio de 2 bandidos, os ímpios previamente anunciados na profecia, e tendo recebido sepultura com o rico por intermédio de José de Arimateia. Dizia eu que, se acreditamos que tudo isso se referiu e se cumpriu em Jesus de Nazaré, por que não acreditaríamos naquilo que foi dito no versículo 2, sendo esta única descrição física feita do Messias nos dias da sua carne? Pela simples razão que o Jesus das pinturas é o reflexo do imaginário coletivo que se representa Jesus daquela maneira, ou quero ver assim. Todavia, à luz das Escrituras, compreendemos que Jesus Cristo não tinha, pois, uma beleza física de encher os olhos, como se diz. A versão do King James traduz assim: ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos, nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Se o contrário fosse verdade, a Bíblia não faria a mesma descrição de Jesus, como fez de Absalão, por exemplo. A profecia bíblica não disse que se tratava de um homem feio, não. Mas salienta que de ponto de vista humano Jesus de Nazaré, o Cristo, não tinha a aparência daqueles que facilmente atraem o olhar humano sobre este aspecto meramente físico. Não tinha alguma beleza física igual àquela que espanta ou maravilha quem o vê. Ele não era um homem fisicamente atraente. Eis o que significa: não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Na sua encarnação, ele veio como um simples homem, despojando-se de tudo incluindo glória e beleza. Agora, em que deve se fundamentar a nossa fé? Se não no testemunho das Escrituras, pois a Escritura não pode ser anulada. Ora, se repararmos em todas essas imagens ou representações que os homens fazem hoje de Jesus,
Nenhuma delas corresponde ao que nos diz a Bíblia a respeito dele. Em todos os quadros representativos do rosto de Jesus, da última ceia, nos filmes, nas brochuras, etc., Jesus nos é sempre apresentado como o mais belo homem no meio de todos, um Cristo muito formoso e charmoso, geralmente com cabelo comprido. Mas, reparem numa coisa, se Jesus fosse assim tão atraente em relação a todos os seus discípulos, por que no dia em que os judeus o procuravam para o prender, tiveram que combinar com Judas o sinal, neste caso o beijo, para reconhecer o homem que procuravam? Não teria sido mais fácil Judas dizer-lhes: prendem o homem mais belo de todos, aquele de cabelo comprido e de olhos azuis, já que poucos são os homens com aquela cor de olhos. Mas, eis que os judeus precisavam de um sinal para reconhecer Jesus no meio de outros homens. E pagaram muito por isso, 30 moedas de prata. Como explicar tal pormenor, com toda a fama que precedia este profeta vindo de Galiléia em todos os lugares por onde passava naquele tempo, e o alvoroço que ele causava em todo o país naqueles últimos dias? A explicação é simples, e é aquela que nos é dada na Escritura. Ele, Jesus de Nazaré, não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos, nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Isaías capítulo 53, versículo 2. Nem formosura significa nem beleza, nem boniteza, nem lindeza. Entendem isso? O nome de Jesus tornará-se tão célebre, Marcos capítulo 6, versículo 14, ao ponto de chegar aos ouvidos das autoridades. A sua fama suscitava sentimentos contraditórios nas pessoas. É o caso de Herodes o tetrarca que, ora movido por ciúmes, queria matá-lo, e ora movido pela curiosidade desejava vê-lo. Mas, no dia em que Jesus compareceu diante dele, Herodes o desprezou e escarneceu-se dele junto com seus soldados. Lucas capítulo 23, versículos 8 a 11. Sabeis por quê? Porque Jesus de Nazaré não aparentava qualquer majestade que pudesse atrair os seres humanos. Reparem na surpresa do governador Pilatos no dia em que Jesus compareceu perante ele: És tu rei dos judeus? Ao que respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Voltou a perguntar Pilatos: Logo tu és rei. João capítulo 18, versículo 33 a 37. Qual era o problema de Pilatos? Tão simples quanto isso. Este homem Jesus que estava perante dele não aparentava qualquer formosura ou majestade que possa justificar um tal título aos olhos dos homens. Eu já ouvi algum pregador fazendo apologia do enfeite exterior afirmar: devemos vestir ricamente e sempre bem apresentado. Olhem para Jesus, ele vestia-se de fino linho puro. Mentira! Jesus aparece trajando assim nas visões celestiais e gloriosas. E sabemos o que isto significa, pois a sua noiva foi providenciado de vestir também da mesma maneira. Assim como também os exércitos dos céus que acompanham o Senhor da Glória. Apocalipse capítulo 19, versículos 8 a 14. Todavia, nos dias da sua carne, Jesus não trajava-se deste jeito, à maneira de um rei. A única vez que Jesus revestiu na carne um manto ou roupa resplandecente, foi Herodes quem o emprestou. Lucas capítulo 23, versículo 11. Para se zombar deste suposto rei, que não aparentava qualquer formosura ou majestade. Todavia, não é esta impressão que ficamos com ele quando olhamos pelos quadros pintados de Jesus. Na verdade, olhando para Jesus de Nazaré, podia-se dizer que era um simples homem, tal como afirmavam os judeus que contendiam com ele. De onde veio essa tendência obsessiva de representar Jesus tal como vemos assim? Certamente não de Deus. Não estaríamos, deste modo, a adorar ou venerar um outro Deus que os homens nos apresentaram como sendo Jesus. Aqui está a astúcia do diabo que levou inúmeras pessoas na idolatria. Pois o mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Sejais apercebidos disso, ó iconófilos. Se esses Jesus que nos são desenhados em imagens não representam o verdadeiro rosto humano do Messias, o protótipo, se a imagem não tiver a semelhança daquele que ela representa, quem estaríamos nós a adorar ou venerar neste momento? Não seria um falso Jesus? Isto é, um falso Deus, como o bezerro de ouro feito por Arão. Desafio qualquer desenhador, artista plástico ou pintor em nos dizer quem foi que lhe revelou Jesus para o desenhar, já que ninguém o viu na carne. Pelo que, repito, tal inspiração não vem de Deus. Como, pois, o mesmo Senhor que ordenou, dizendo: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, inspiraria agora um desenhador ou pintor para fazer o que ele mesmo proibiu e cair no anátema? É Deus que está a se contradizer, ou então alguém que está a tentar nos enganar.
Para os que acham que tais imagens podem ser da autoria de Deus, queremos lembrar que, de acordo com o que está escrito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. Isso estende-se a todos, no que diz respeito às coisas de Deus. Se alguém pretende que uma graça divina lhe foi feita, e que teria recebido de Deus um dom qualquer, este deve concordar nas suas realizações, atos ou obras com tudo que foi predeterminado, prescrito ou ordenado no imutável conselho ou plano de Deus. Caso contrário, estaríamos perante uma fraude. Agora, este dom que julgar excelente ou quase perfeito de um desenhador ou artista humano, não pode desenhar ou representar Deus, contra sua própria vontade. Não. E ele dá o seguinte testemunho de si mesmo: Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. 1.2. O porte do cabelo comprido e a lei do nazireado. Este é segundo argumento que nos leva a duvidar de todos esses Jesus que nos são representados em imagens, o porte do cabelo comprido. Não quero trazer à ribalta um debate sobre um assunto que é óbvio. O apóstolo Paulo ensinou o seguinte na igreja dos gentios: Pagãos, não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 14. Não afirmou este apóstolo ter visto o Senhor? Como poderá ele então ensinar que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido, se assim o Senhor parecesse no dia em que se revelou a Paulo? Se Jesus tivesse cabelo comprido, então Paulo estaria a testemunhar contra o próprio Senhor ao ensinar isso. Em Israel, no caso específico da lei de nazireado, o porte de cabelo comprido era obrigatório como sinal de devoção, em como essas pessoas fizeram votos de consagração a Deus. Números capítulo 6, versículo 5. Todavia, tão logo cumpridos os seus votos, os nazireus apresentavam-se diante do sacerdote. E raspava-se esse cabelo do nazireado que era queimado no fogo. Números capítulo 6, versículos 13 a 18. Embora tivéssemos alguns nazireus que eram consagrados a Deus desde o ventre das suas mães, caso de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, ou Sansão, Juízes capítulo 13, versículo 5 e Juízes capítulo 16, versículo 17, e talvez João Batista, a Bíblia nunca nos ensinou que Jesus de Nazaré seria um nazireu. Uma certa confusão gerada por algumas traduções que confundem nazireu ao nazareno seria a base deste mau entendimento. Todavia, a Escritura de Mateus capítulo 2, versículo 23 confirma que Jesus foi chamado o Nazareno, não por causa de um voto de consagração a Deus, o nazireado, mas sim por causa da cidade de Nazaré, de onde cresceu com seus pais carnais. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Os nazireus eram, ora consagrados pelos pais, como Samuel, Sansão, João Batista. Ora, faziam eles mesmo voto de consagração. Se Jesus de Nazaré era, na verdade, o Cristo, como podia ele ainda ser olhado como um nazireu? Não seria contraditório Deus consagrando-se a si mesmo? Reparem nas palavras do anjo Gabriel. Item a Zacarias, pai de João Batista, disse: Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Lucas capítulo 1, versículos 13 a 16. Item a Virgem Maria, noiva de José, disse: Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículos 31 a 33. Trata-se claramente de duas coisas diferentes. No caso de João Batista, temos um homem consagrado para servir, enquanto, em Jesus, temos o Filho do Altíssimo que há de vir na terra para reinar eternamente, como também foi anunciado pelos profetas. Comparam agora pela similitude entre as palavras do anjo Gabriel anunciando o nascimento de João Batista, com a do anjo que anunciou o nascimento de Sansão. Eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Juízes capítulo 13, versículos 3 a 5. Compreendemos então que o nazireu é consagrado para um serviço determinado.
Jesus é Cristo. Deus Salvador é um dominador e não um nazireu. Pelo que o argumento segundo o qual Jesus tinha muito cabelo por ser nazireu é infundado. E vimos que fim do nazireado, salvo nos casos dos que eram nazireu desde o ventre, e que eram chamados a guardar o cabelo até a morte como Sansão, esses homens cortavam-se o cabelo, como todos os homens, tal como era prática corrente em Israel. É também importante sublinhar aqui que, no caso dos sacerdotes, a lei de Deus proibia-lhes de rapar a cabeça, e ao mesmo tempo de ter cabelo comprido. Daí a obrigação de tosquearem-se constantemente e ter o cabelo aparado. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, tão somente tosquearão as cabeças. Ézéchiel capítulo 44, versículo 20. Ora, se pode até se levantar algumas dúvidas se Jesus era um nazireu ou não. Não se pode de modo nenhum duvidar de que ele era um sacerdote. O sumo sacerdote. Ele veio não para abrogar a lei de Deus, mas sim para cumpri-la. Mateus capítulo 5, versículo 17. E, nascido judeu, é muito improvável que nos dias da sua carne, Jesus tivesse deixado crescer o cabelo grande e comprido, tal como os artistas, desenhadores, pintores, etc. o representam, hoje. 1.3. A descrição do Cristo nas visões proféticas, antes e depois da encarnação. Este é o terceiro argumento que nos leva a duvidar de todos esses Jesus que nos são representados nas imagens. Antes da encarnação, Daniel o viu e faz a seguinte descrição do que viu. E levantei os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Daniel capítulo 10, versículo 5-6. Comparamos essas coisas, descrições, com a visão do apóstolo João, na ilha de Patmos, na escritura de Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 15, desta vez depois da encarnação do Cristo. Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingindo pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Ora, existe um ponto em comum entre a visão de Daniel e a do apóstolo João. Embora uma seja antes e outra depois da encarnação, as duas visões retratam o aspecto glorioso do Cristo, fora da carne humana. Reparem no rosto. Daniel diz que parecia um relâmpago. E, pese embora João não dar detalhes particulares sobre o aspecto do seu rosto, as duas visões convergem, contudo, no aspecto dos seus olhos. Quando um disse, como tocha de fogo, e o outro, como chama de fogo. Os outros elementos da cabeça de Jesus podem ser encontrados na descrição da visão de João. Sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve. Esta descrição confirma o que os três apóstolos viram no Monte de Transfiguração e conta. O seu rosto resplandeceu como o sol. Mateus capítulo 17, versículo 2. O apóstolo Paulo também conta a sua visão. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse eu: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos capítulo 26, versículos 13 a 15. Podemos anotar que Paulo não fez nenhuma descrição do que vi naquela visão. Em homem prudente que era, Paulo evitava sempre que possível falar em detalhes das coisas inefáveis que via e ouvia nas suas visões. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria, de fato, insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 6, versão King James. Contudo, é indiscutível que Paulo tivera visto o Senhor glorificado, porque ele afirmou: E por derradeiro de todos, Cristo, apareceu também a mim, como a um abortivo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Pode-se notar as semelhanças da experiência que Paulo teve no dia em que Cristo lhe apareceu nesta gloriosa visão, daquilo que Daniel viveu antes dele. Atentamos nas palavras deles. Daniel primeiro. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram para se esconder.
Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono, com o rosto em terra. Daniel capítulo 10, versículos 7 a 9. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo, com algumas diferenças, certo? Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E, guiando pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Athos capítulo 9, versículo 3, verso 6 a 9. A maior diferença entre essas duas visões é que na segunda, depois da encarnação, o Cristo deu-se a conhecer a Paulo pelo nome que lhe foi dado debaixo do céu: Eu sou Jesus. Todavia, em nenhuma dessas visões, Cristo não apareceu numa figura humana, parecida das pinturas e outras imagens de Jesus feitas por mãos de homens. Se ele lhes tivesse aparecido numa figura humana, nem Daniel, nem Paulo teria caído naqueles estados físicos decadentes que eles descrevem aqui, vendo seu aspecto e ouvindo a sua voz. 2. A furtiva e subtil introdução dos falsos rostos de Jesus na igreja. Isto é fruto da simbiose entre a arte e a religião, datando sobretudo da época da Renascença. As pinturas de Jesus e outras personalidades da Bíblia ficaram profundamente enraizadas na cultura religiosa de muitos, a tal ponto que muita gente olha para essas imagens, como se fosse pelo próprio Jesus, os apóstolos, etc. Todavia, todas essas figuras são fundamentas no imaginário popular. Ora, é aqui onde está o pecado. Porque ninguém leva em conta as inúmeras advertências contidas na palavra de Deus contra os deuses falsos. Esses deuses estranhos e alheios das nações da terra, que não fizeram o céu e a terra, Êxodo capítulo 20, versículo 23, Êxodo capítulo 34, versículo 17, Levítico capítulo 19, versículo 4, 2 Reis capítulo 19, versículo 18, 2 Reis capítulo 29, versículo 18, 2 Reis capítulo 32, versículo 16, Juízes capítulo 10, versículo 16, Deuteronômio capítulo 4, versículo 28, Deuteronômio capítulo 11, versículo 16, Isaías capítulo 37, versículo 19, Jeremias capítulo 10, versículo 11, etc., e que são obra de mãos de homens. No Antigo Testamento, vimos que o Senhor Deus, pela boca dos seus servos e profetas, exortava o seu povo, muitas vezes e de muitas maneiras, a deitar fora esses deuses estranhos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Josué capítulo 24, versículo 23. No Novo Testamento, os seus servos fizeram o mesmo. Como é o caso de Paulo, o apóstolo dos gentios, que muito se esforçou neste sentido. E estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Athos capítulo 19, versículo 26. Paulo acabou por atrair sobre si mesmo a fúria dos que tiravam proveito desses cultos de imagens. Atentamos agora pelo que disse Demétrio. E não somente a perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destituída da sua majestade aquela que em toda a Ásia e o mundo adoram. Verso 27. Se discernirmos atentamente todo o discurso de Demétrio, Atos capítulo 19, versículos 24 a 27, iremos compreender o que esses iconófilos temiam no passado e continuam a temer até hoje. Se todos os homens entendessem o que nos é dito na palavra de Deus, no que toca o evangelho da nossa salvação, e discernissem a vaidade dessas imagens. Item a profissão desses artistas e suas artes baseados no imaginário coletivo seriam desacreditados. E os lucros cairiam. O que seria uma grande perda de uma importante fonte de lucro que sempre caracterizou este negócio para essas igrejas. Este foi um dos principais motivos, não declarado, que jogou um importante papel impulsionador e catalisador para a restauração da veneração de imagens e ícones, a quando do Segundo Concílio de Nicéia, a recusa de se desfazer de um negócio que rendia muito. Item os próprios templos perderiam a sua majestade e importância espiritual e econômica que se devem muitos às pinturas e decorações artísticas, esculturas e quadros representando aqueles que são olhados como deuses das nações, mas não são, sendo tudo invenção da mente e mão de homens. Pelo que, hoje,
Muitos são os que temem a Deus, mas servem os deuses das religiões onde congregam, por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Sendo eles próprios escravos de dogmas e credos que foram erguidos em doutrinas da fé. Como está escrito? Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido transportados. 2 Reis capítulo 17, versículo 33. E não havendo luz da revelação neste sentido, quem poderá se libertar dos laços dessa corrupção? Assim nós também hoje, ainda que isso venha desagradar profundamente alguns, vos exortamos a vos desviar dessas imagens, tirando-as das vossas igrejas, casas, viaturas, etc., despojando-vos de quaisquer objetos, panos ou tecidos com estes adornos. Porque, outrora, quando não conhecíamos a Deus, servíamos aos que por natureza não são deuses. Mas, agora que o conhecemos e somos conhecidos por Deus, voltaríamos mais a venerar essas coisas inanimadas. A representação de Jesus com cabelo moreno caindo até aos ombros e de olhos azuis, pele claro, etc., está profundamente enraizada na cultura religiosa ocidental. O que contrasta com o fenótipo ou características observáveis no povo da Palestina de onde, nascido como judeu, foi manifestado o Salvador nos dias da sua encarnação. Essa cultura ocidental sofreu uma forte influência da época da Renascença, entre de 1300 a 1650. Ora, a arte do Renascimento teve como maior fonte de inspiração a cultura greco-romana. Foi nesse período que se registrou muitos progressos e incontáveis realizações no campo de artes. Os temas eram Deus, Igreja, Homem e Natureza. O ideal era valorizar o homem, humanismo e a natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural que caracterizavam a cultura da Idade Média. Quem atenta pela cultura greco-romana consegue distinguir isso. Os bustos representando os grandes homens que foram imortalizados pelos artistas da época são todos portadores de cabelos curtos, enquanto os deuses são representados com cabelos compridos. É uma questão de cultura. Eis a razão pela qual insisto sobre o facto de que Jesus nasceu judeu e nasceu debaixo da lei. Para que possamos nos lembrar de que, de acordo com o que está escrito, todo judeu devia instruir os seus filhos na lei de Deus, para que esses crescendo, não se desviam dela. E, no caso daqueles que nasciam como nazireu, Deus tinha cuidado de revelar aos seus pais, antes do nascimento desses, que a navalha não passa nas suas cabeças. Por quê? Porque os homens judeus tosquiavam-se, segundo a lei. Os artistas da Renascença procuravam humanizar as referências simbólicas, dando aos deuses aparência humana, tendo paixões humanas e vivendo entre mortais. Vimos, pois, nesta época surgir muitas pinturas em capelas, catedrais, etc., retratando as coisas que estão no céu, a criação do homem, etc. Essa simbiose entre a arte e a religião legou ao mundo a humanização ou representação de deuses com figuras e paixões humanas. O rosto de Jesus, tal como é conhecido e aceite no mundo ocidental hoje, remonta também desta mesma época. Entre os grandes pintores desta época renascentistas destacam-se Leonardo da Vinci, que pintou A Última Ceia, e Michelangelo como o maior escultor da época com as obras de Moisés e Davi. Ora, uma obra de arte é caracterizada pela genialidade e criatividade do artista que muitas vezes não refletem a verdade. Reparem na estátua de Davi. Considerado como uma obra genial, ela representa este servo de Deus completamente nu. Será que Davi, homem temente e conhecedor da lei de Deus claramente expressa no Levítico 18, podia ter alguma vez exposto a sua nudez ao público, sabendo o que aconteceu no tempo de Noé, por exemplo? Impossível e impensável. Onde é que Michelangelo viu e conheceu Moisés para o reproduzir? Vemos, pois, que o artista exprime a sua própria ideia naquilo que ele quer transmitir. Os homens admiram a forma sem se preocupar com o fundo. Em suma, a objetividade da arte é a ideia do artista que fica ancorado em nós. Ele nos transmite a sua maneira de ver o mundo. E a arte de Michelangelo retrata essencialmente o corpo. É assim que ele representa David num corpo atlético, insistindo sobre as divisões do corpo, e Moisés como uma mistura de Deus e de gladiador com o corpo possante. É a sua ideia, a sua arte. E, por que os que se diziam cristãos na época não se levantaram contra essa devassidão, para se repor à verdade? Visto que muitos destes artistas que marcaram a arte na humanidade eram apadrinhados ou favorecidos pelos papas. A resposta é clara: a verdade de Deus não interessava a hierarquia religiosa da época. Pois tudo aconteceu naquela época da história da Igreja Romana em que eram rotineiros crimes como nepotismo, compra de votos, venda de cargos, corrupção. Naquela época, ter algum parente trabalhando na igreja conferia um certo estatuto na família.
pois dependendo da sua influência, qualquer membro de uma destas famílias podia elevar-se a posições altas como o cardinalato, sendo que cabia ao Papa a responsabilidade de eleger diretamente os cardeais, ou até mesmo se tornar Papa. Os próprios cargos eclesiásticos eram um grande negócio. Para galgar a hierarquia na igreja não bastava ter apenas um nome importante, era preciso ter dinheiro e saber como jogar aquele jogo. Anney, 1988, p. 16. Foi assim que Rodrigo Borgia entrou na igreja pela influência do seu tio Afonso Borgia ou Papa Calixto III. Mais tarde se fez eleger também Papa, o Papa Alexandre VI. Alexandre VI, cuja influência em Roma chegou a ultrapassar do próprio César, segundo alguns analistas, teve um filho, César Borgia, famosamente conhecido pelas suas habilidades, inteligência e perversidade, tendo inspirado a personagem do príncipe do livro de Maquiavel. César Borgia empregou Leonardo da Vinci como seu arquiteto militar e engenheiro. Foi provavelmente aqui onde aconteceu a fraude histórico. Porque alguns relatos alegam que a Igreja Católica deu a Leonardo da Vinci parecer favorável para fabricar a imagem que se tornará pela autoridade da elite desta igreja, na representação de Jesus em todo o Ocidente. E, como todo artista precisa de um modelo, arquétipo, para se inspirar, da Vinci inspirou-se aparentemente de César Borgia, o próprio filho do Papa, dando à sua obra o rosto de Jesus uma certa paixão, revelada nos olhos azuis, a cor do céu, assim como uma expressão de amor e bondade sobre o rosto. Todo aquele que olha pela pintura do rosto de Jesus feita por Da Vinci pode se convencer da fraude. Busquei e achei na internet um busto do próprio César Borgia na França. As parecenças do fenótipo entre ele e o Jesus ocidental são inegáveis. Contudo, a escolha do próprio César Borgia como modelo para desenhar Jesus teria vindo também da sua parecença com a mais antiga imagem conhecida como Icon of Christ Pantocrator do século VI, descoberto aparentemente na Síria ou no Império Bizantino, e que retratam os aspectos do rosto de Jesus tais como as conhecemos hoje. E todo aquele que entende um pouco de arte sabe que o retrato pictórico tem como objetivo de representar de maneira parecida a aparência visual do sujeito com suas expressões características. E o maior problema com os retratos de Jesus é de tentar representar uma pessoa feita à semelhança de Deus, sabendo, todavia, que neste caso específico, o artista nada faz senão glorificar a vaidade de uma pessoa, o original utópico, que não é Deus. O americano Warner Salman pintou a cabeça do Cristo a pedido de uma publicação religiosa para pôr numa capa de brochura. Hoje, essa imagem reproduzida em cerca de 500 milhões de exemplares tornou-se popular nas casas, igrejas, etc. Sendo a imagem de Jesus mais reproduzida e aceite até em alguns meios protestantes menos propensos ao uso de imagens, como os adventistas, por exemplo. Todavia o pintor baseou-se no imaginário coletivo, na escolha do modelo para executar o seu retrato de Jesus. Imaginário coletivo alimentado pela herança da arte da época da Renascença e da cultura religiosa ocidental. Consideramos aqui um exemplo mais recente da história da arte, para compreender a artimanha do artesão que caracteriza todo artista. Todo mundo conhece a famosa e grandiosa obra que representa a Estátua da Liberdade situada na Ilha da Liberdade em Nova York, considerada como Patrimônio Mundial da Unesco. Contudo, nem todos sabem que para representar o rosto desta mulher da Estátua da Liberdade, o escultor Frederic Auguste Bartholdi inspirou-se da sua própria mãe. Pelo que olhando por esta estátua e por todo aquilo que pode representar na mente dos admiradores e turistas, ela simboliza a liberdade iluminando o mundo. Esses homens perdem-se involuntariamente e inconscientemente na contemplação da mãe do artista, agora imortalizada na mente das pessoas de geração em geração. A mãe deste artista tornou-se, pois, no rosto da liberdade simbolizada por aquela estátua. E, se isso fosse um ícone religioso, isto seria idolatria, a adoração de um falso Deus que a imaginação de um artista nos apresentou como se fosse Jesus. Entendem agora o que quero dizer? É justamente sobre esta astúcia do artista que quero chamar a vossa atenção. Porque a mesma coisa decorre das várias pinturas de Jesus. Examinem primeiro o rosto de Jesus desenhado pelo pintor alemão Johann Michael Ferdinand Heinrich Hoffmann. Depois disto, examinem com a mesma atenção o autorretrato do mesmo pintor Hoffmann, no qual ele se representa com uma barba preta, e comparem este último quadro com a sua obra Christ and the Rich Young Ruler, Jesus e o Jovem Príncipe Rico, 1889. Ficaram, talvez como eu, com a nítida impressão de que, se acrescentar-lhe o cabelo comprido, estaríamos perante a mesma personagem. Com algumas diferenças, claro, na expressão de paixão e amor que foi dada ao rosto do Cristo, enquanto o rosto do próprio pintor é mais severo. Reparem na testa, no nariz, nos contornos dos lábios, no queixo e uso da barba pelo pintor enquanto jovem, e comparem essas coisas com Jesus da sua obra. Não estaríamos perante o modelo e a obra?
Não quero insinuar nada. Todavia, este é o truque dos artistas. A mesma coisa aconteceu com a Estátua da Liberdade. Entendo um pouco sobre o desenho e retrato, e sei o que digo. Conheço um irmão artista-pintor que executava quadros ilustrando a beleza da mulher africana tradicional para comercialização. Ora, ele me confessou que num desses quadros, ele inspirou-se da sua própria esposa. Aqui está, mais uma vez, a astúcia do artista. Mas, será que os que compraram esses quadros tiveram conhecimento disso? E, se um outro pintor se inspirar da mesma obra para reproduzir, vedes como é que a coisa vai evoluindo. Pelo que repito, não vos deixais seduzir. O Senhor Jesus não tem aquele rosto. Ao contemplar aquele quadro, correis o risco de adorar um homem pensando tratar-se do próprio Cristo. Aqui está o pecado da idolatria. Agora, posso perfeitamente entender o que o Espírito me dizia nos dias em que tinha também uma imagem. Daquelas no meu gabinete, quando ouvi essas palavras, não terás outros deuses diante de mim. Pouco importa a boa intenção do artista, a sua obra não passa de um Deus feito por mão de homens. Eu mesmo já ouvi, muitas vezes, algumas pessoas me dizerem: tu és parecido com Jesus Cristo. Com que Jesus? O do imaginário coletivo, claro, tendo quase o mesmo modelo do nariz, dos lábios e testa, o queixo um pouco agravado e uma grande barba. Só me falta cabelos compridos. É assim que as pessoas se imaginam Jesus. Com que fundamento? Nenhum. Senão, o imaginário coletivo. Atentai pelos filmes. Os atores que representaram Jesus, com particular realce para Brian Deacon, em Jesus, filme baseado no livro de Lucas, Robert Powell, em Jesus de Nazaré, ou Jim Caviezel, em Paixão de Cristo, etc., correspondem todos eles às mesmas características visual, às quais se acrescentam a barba e o cabelo comprido. Foram escolhidos por ajustarem-se ou adequarem-se a este mesmo modelo que caracteriza o imaginário coletivo. Hoje, infelizmente, as fotos destes atores de cinema foram penduradas em casas, igrejas e vários outros locais, como se do verdadeiro Jesus se tratasse, suscitando devoção por parte de algumas almas ignorantes. Na verdade, eles adoram falsos deuses. Eis o que representam esses falsos cristos. Ora, fazendo isso, eles atraem sobre si mesmo o ciúme e a ira do Senhor que expressamente determinou no seu mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E, como já o frisei, tal culto não é prestado a Deus, mas sim a demônios. Sejais apercebidos disso. Jesus não tinha aquela semelhança antes da sua encarnação. Ele não parecia assim a quando da sua encarnação. Ele não tem tal semelhança agora que regressou para a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. E, vou insistindo sobre essa coisa, ainda e ainda, nenhum desses artistas viu ou recebeu a revelação do rosto de Jesus para o ilustrar. Eles fizeram suas obras, fundamentando-se no imaginário coletivo. Eles escolheram esses atores cinematográficos fundamentando-se no mesmo imaginário, a ideia popular que o mundo ocidental se fez e faz ainda hoje de Jesus. Porque alguém os levou a crer que Jesus tem aquela aparência que vemos nas telas pintadas. É disto que se trata, entre fábulas, lendas e verdades ocultadas ao longo de séculos de apostasia que caracterizaram a igreja cristã. Todo aquele que pinta precisa de um modelo que lhe serve de inspiração. E, nunca se esquecem de que foi no Segundo Concílio de Nicéia, durante a sua sexta sessão do 6 de outubro de 787, que aquela assembleia marcava o seu acordo para que Cristo seja representado em imagens e pintado na forma humana. Trata-se, pois, de uma disposição ou inclinação da igreja liderada por homens, e andando segundo a carne e não segundo o Espírito. Temos, pois, por certo de que Deus não é autor destas obras. Tal inspiração não vem de Deus. Não, não e não. Não digam que foi o Espírito Santo quem inspirou esses artistas. Não é verdade. 3. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. Depois de tudo que foi dito aqui, entendemos agora que a partir da época de Renascença, a cultura ocidental, na tentativa de reformar as suas crenças fundamentadas na mitologia greco-romana, procurou humanizar os seus deuses que são produtos das suas mentes, e passou a valorizar o homem. Conclusão: os deuses mitológicos ora adorados deixaram lugar aos deuses humanos. No lugar desses deuses, deificaram os papas e passaram a venerar os santos. E nesta tentativa de valorização do homem, as estátuas e outros ícones que representavam os deuses mitológicos deixaram lugar às estátuas e ícones representando os papas e os santos da igreja.
assim como as personagens inventadas pelos grandes artistas da época que doravante eram olhados pela influência desta mesma cultura religiosa como Jesus, Maria, José, Pedro, Paulo, os profetas, etc. Aqui está os resultados da Revolução Renascentista. Todavia, nós, os eleitos dentre as nações, não caímos no mesmo erro de humanizar de novo Jesus. Porque, segundo o testemunho das Escrituras, ficou patente que depois da sua ressurreição, ele foi exaltado sobremaneira, recuperando a sua forma de Deus. Não podemos cair no erro de adorar um homem artisticamente inventado. Paulo, que viu Jesus depois de este ter sido recebido na glória, dá o seguinte testemunho: e, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Está claramente explícito que, se uma vez o mundo conheceu Cristo numa cara humana, quando foi manifestado em Jesus de Nazaré, hoje não conhecemos mais deste modo, pois ele já não ostenta um corpo e rosto humano. Quem é, pois, o Jesus que adoramos hoje? Jesus homem ou o Senhor da glória? A Bíblia responde: o qual, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Philippenses capítulo 2, versículo 6 a 11. Compreendemos, pois, que aquele que nós adoramos já existia em forma de Deus antes da sua encarnação. Foi manifestado por um tempo debaixo do céu na forma de homem. E pouco depois de ter cumprido a redenção, ele foi recebido na glória, recuperando a sua forma primitiva e sua divindade, tendo sido feito Senhor do céu e da terra. Pelo que na visão de João, ele aparece na mesma forma que Daniel o viu antes de vir na terra. E se me dizer, eu o vi numa visão, ele tinha essa cara. Está bem, mas a palavra nos recomenda de não desprezarmos as profecias, antes, examinarmos tudo, e retermos o que é bom. A minha pergunta é essa: a verdade está na palavra de Deus ou nas visões e sonhos? Claro que está na palavra de Deus. Pois Deus é a verdade. E, como os espíritos de profetas são sujeitos aos profetas, devemos examinar as profecias, visões e sonhos, e ver se eles concordam perfeitamente com o que diz a palavra de Deus. Porque, da multidão de trabalhos vêm os sonhos. Porque na multidão dos sonhos há vaidades e muitas palavras, mas tu teme a Deus. Eclesiastés capítulo 5, versículos 3 a 7. Pode haver vaidade numa visão, profecia ou sonho, mas nunca na palavra de Deus. Por isso digo, se tiver uma visão e que esta examinada à luz da palavra de Deus, não projecta as cores da aliança, rejeita tudo isso e teme a Deus, guardando ou observando a sua lei, sua palavra. Se tiver uma imagem fixa de uma coisa, é possível sonhar ou ver essa coisa tal como percebe teu imaginário. Você chama isso visão. Claro que é uma visão. Todavia uma visão que não vem de Deus, mas que é produto do imaginário. Tal como é o caso deste rosto de Jesus, que nos foi legado pela cultura religiosa ocidental. Fomos todos enganados durante muito tempo com essa falsa percepção sobre Jesus. Até que se cumpriram os tempos da restauração de todas as coisas que antecedem a vinda do esposo. Este momento preciso, em que a luz da verdade ilumina o dogma e então descobrimos o engodo, muitos de nós caíram na adoração de falsos Jesus. Pois o pecado da idolatria se esconde por detrás dessas imagens. Já vi pessoas me dizerem, vi o Senhor Jesus em visão. Todavia, a descrição que fizeram dele é a mesma que temos nas imagens feitas pelas mãos de homem. Protesto hoje veementemente, este não é o Senhor Jesus. Pensem num instante comigo, e que Deus vos dê a inteligência para compreender essas coisas. 1 Apocalipse capítulo 1, versículo 13 a 18. Não andou o apóstolo João com Jesus nos dias da sua carne? Não se reclinou no peito do Senhor? Não o viu ele com seus próprios olhos, e o apalpou? Todavia na ilha Patmos não lhe reconheceu, nem sequer a voz. Pode alguém em menos tempo, como aquele que separa a subida de Jesus no céu e a visão de Patmos, esquecer até a voz de alguém com quem conviveu com ele quase 3 anos e meio? Mas, naquela visão, João simplesmente não o reconheceu. Prestem atenção na descrição que João faz do Senhor. Ele não fala do mesmo homem que ele andava e comia com ele. Foi preciso que o Senhor se apresentasse dizendo, não temas,
Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 a 18. Então João entendeu que se tratava do Senhor Jesus. E por que João não o reconheceu? Simplesmente porque ele não parecia nem tão pouco ao homem que conheceu. Aquele corpo, Jesus de Nazaré, era apenas um véu que ele usou nos dias da sua carne, por um pouquinho de tempo, a fim de cumprir a redenção. Findo isso, Cristo despojou-se uma vez por toda daquele corpo mortal feito à imagem de Adão. Hoje Jesus Cristo não parece ao Adão. O contrário é que está certo. Todos os remidos que têm o corpo de Adão hoje, trarão consigo a imagem do glorioso naquele dia. 2 Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. 3 dias somente depois da crucifixão, os seus próprios discípulos não o reconheceram no caminho de Emaús. Caminharam um tempo junto conversando. Todavia esses não lhe reconheceram nem o rosto, nem a voz, até no partir do pão. E logo que lhes abriu os olhos para o reconhecer, desapareceu do meio deles. Que corpo é este? Esses discípulos compreenderam e foram contar aos outros. Sim, o Senhor ressurgiu. Por que não o reconheceram logo? Simplesmente porque ele não parecia nem tão pouco ao homem que conheceram antes. Reparem agora no que acontece a partir do versículo 36 até 46. Eles estão aí, todos reunidos, com os 11 apóstolos. O próprio Jesus apresentou-se no meio deles, desta vez na aparência que eles conheciam. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Por que Jesus veio a eles dessa maneira? Para que eles tenham a certeza absoluta de que ele ressuscitou. Eis a única razão que justifique isso. A mesma coisa aconteceu com Tomé, João capítulo 20, versículos 24 a 28. Sim, ele podia aparecer na forma que quiser, Marcos capítulo 16, versículo 12. Contudo, convém notar aqui que desta vez, ele podia aparecer, surgir e desaparecer, ocultar-se, simplesmente, passar através das paredes, etc. coisas que não aconteciam antes da sua morte e ressurreição. Por isso quer que compreendeis isso uma vez por toda. Se Jesus depois da ressurreição, apresentou-se a seus discípulos, ou foi visto algumas vezes na aparência que estes o tiveram conhecidos antes, era tão somente para que as provas da sua ressurreição não deixassem dúvidas nestes homens que ele escolhera para, justamente, dar testemunho desta coisa, ressurreição, sem a qual a nossa fé é vã. Como, pois, poderiam eles testemunhar poderosamente da ressurreição sem ter a certeza disto ter acontecido? Como no caso de Tomé. Entenderam agora? Todavia ao mesmo Tomé que queria ter a visão antes de crer no que diz a palavra, Jesus disse o seguinte: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. Eis que depois de ter sido recebido na glória, tendo recuperado a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, João capítulo 17, versículo 24, Cristo jamais se apresentou na sua forma física temporária de antes da crucifixão e morte. Não existe nenhuma evidência bíblica de que Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, tivesse conhecido Jesus de Nazaré nos dias da sua carne. Mas é claro que ele gozava de uma certa influência, ao ponto do mesmo sumo sacerdote que ditou a sentença da morte de Jesus, conceder-lhe autoridade para perseguir os seguidores de Jesus até Damasco. Atos capítulo 9, versículos 1 e 2. Atos capítulo 26, versículos 9 a 13. Gálatas capítulo 1, versículos 13 a 14. Mas, ao descrever a visão em como o Senhor lhe aparecerá, fica claro que o Jesus que apareceu a Saulo no caminho de Damas não tinha uma aparência humana conhecida. Finalmente, era uma luz que ultrapassava o resplendor do sol, ou um jovem homem de cabelo comprido e barba. A verdade é que o Cristo já glorificado se revelou a Saulo na sua forma primitiva, antes da encarnação. Quando ele queria saber quem era aquele que falava com ele, perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos capítulo 9, versículo 5. Ananias lhe confirmou a visão dizendo: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Verso 17. Levantou-se, pois, e começou a pregoar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Verso 20 a 22. Paulo viu Jesus numa luz, e aquela luz é o Cristo. Gênesis capítulo 1, versículo 3. João capítulo 1, versículos 1 a 5. João capítulo 8, versículo 12. Apocalipse capítulo 21, versículo 23, etc. E, ele sendo o único apóstolo influente que não andou com Jesus nos dias da sua encarnação e a quem o Senhor apareceu depois de ter sido recebido na glória, dá o seguinte testemunho:
E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. E, se para algumas pessoas são apenas palavras sem sentido, todavia para nós, temos nessa declaração uma fortíssima confirmação do que ensinamos aqui, as imagens de Jesus que veneramos hoje, e que encontramos nas casas, templos ou igrejas, nas praças e lojas, na literatura evangélica ou na indústria cinematográfica, etc. são heresias. Guardai-vos, pois, desses falsos deuses, e temei aquele que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem a servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas, por nós, Ele vai exortando a todos os homens que se arrependem dessas práticas. Ainda que por isso tivemos, como Paulo, de enfrentar a ira dos novos Demétrio e seus colegas de profissão e comparsas artesãos de obras semelhantes, e que prosperam com este negócio. Atos capítulo 19, versículo 24 a 28. Lembrai-vos de que, quando o mandamento de Deus disse, não farás figura alguma, isto significa, nenhuma forma, nenhuma fisionomia, nenhuma aparência, nenhum aspecto, nenhum semblante. Ora, a cultura religiosa ocidental nos legou tudo isso: falsas fisionomias, falsos semblantes, falsas aparências de Jesus. Pois ao olharem por esses rostos de Jesus, lembrai-vos na verdade que se trata de falsos deuses feitos pelas mãos de homens. Quanto a nós, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para andarmos na obediência, aguardando a revelação do Senhor Jesus Cristo, não precisamos o ver para o amar ou para crer. Como está escrito: A quem, Jesus, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Bem-aventurados os que, como nós, não precisam ver uma ilustração de Jesus feita por mãos de homens para crer. João capítulo 20, versículo 29. 4. Renovando o nosso entendimento sobre a idolatria. Dizia eu, pois, que, naquele dia, ao entrar no meu gabinete para oração, estive longe de imaginar que algo me iria acontecer e que mudaria para sempre a minha concepção sobre a idolatria. Não se trata daquela idolatria que vemos nos outros, mas sim, daquela que está estabelecida no meio de todos nós que procuramos nos identificar a esta Igreja Esposa do Cristo, que se prepara, na palavra, para o dia da sua vinda e das bodas do Cordeiro. Quando interrompi a minha oração naquele dia e me levantei, olhei pela imagem que estava fixada na parede do meu gabinete, o Jesus de Hoffmann. Esta é a imagem que eu contemplava cada dia que entrava naquele lugar para trabalhar ou meditar, e embaixo da qual estava, por mim, escrito: Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Todavia, aquele dia, o Espírito pôs-se lá diante de mim, exibindo o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu. Removi aquela imagem do meu gabinete, olhei atentamente para ela. Mas, quando quis rasgá-la, senti uma profunda tristeza em mim. Já não podia me lembrar desde quando essa foto estava lá. Foi um amigo quem me ofertou. Apercebi-me naquele dia, ó quão grande era o meu apego por aquela imagem, ao ponto de não querer mais me separar dela. E foi então que entendi o que acontece com muita gente que, hoje, sentem imensas dificuldades e remorsos em abandonar os seus ícones e outras representações de imagens sacras. A força do hábito faz com que essas coisas se tornem involuntariamente, quase sem nos apercebermos, parte integrante do nosso modo de adoração. Eu tinha que fazer uma escolha entre o que está escrito e o que me foi dito. Pois, de acordo com o divino mandamento, Deus abomina não só a imagem esculpida, mas também qualquer representação, pintura, foto, desenho ou tela, etc., de tudo que se relaciona com a divindade e a adoração. E quando isso começa a fazer parte do culto, o pecado da idolatria é consumado. Porque, segundo Êxodos capítulo 20, versículo 5, todo aquele que faz isso, pratica a iniquidade e odeia Deus. Aí está. Devemos todos fazer uma escolha, cada um por si. Pois, cada um prestará conta por si mesmo. Pouco importa o agrupamento religioso a que nos reivindiquemos. Hoje, pela nossa pregação, a majestade dessas imagens que são veneradas na religião cristã ocidental e no mundo inteiro como sendo rostos de Jesus Cristo é aniquilada.
Ainda que isso não agrada aos Demétrio do século presente que defendem essas imagens e prosperam com este negócio. Muitas vezes, já contei como o Senhor me revelou o Evangelho para o poder anunciar, por minha vez, no meio das nações. No dia em que eu ia protestando, Senhor, já tem muitos servos na seara que falam. O que tenho a dizer ou fazer que eles nunca disseram ou fizeram? Foi então que ouvi, vai dizer ao meu povo, eis que cedo venho. E a minha convocação me foi confirmada na escritura de Êxodos capítulo 23, versículos 20 a 33. E a ordem nela contida, nítida. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os derrubarás totalmente, e quebrarás de todo as suas colunas. Não farás pacto algum com eles, nem com os seus deuses. Não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Pois se servires os seus deuses, certamente isso te será um laço. Hoje, pela nossa pregação, como a de muitos outros servos de Deus, a verdade é restaurada. Os deuses das nações e todos os seus ídolos são derrubados. É agora que muitas brechas que Satanás fez na igreja, o edifício de Deus, são reparadas, e nossa fé trazida de volta no fundamento primitivo, de acordo com o que foi prometido pelo próprio Senhor. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador da brecha, e restaurador de veredas para morar. Isaías capítulo 58, versículos 1 a 12. E todos esses prodígios se cumpram debaixo dos nossos olhos. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim.